Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e aqui estou mais uma vez com muita alegria para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos falando sobre os dons ministeriais, baseado principalmente na carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo de número 11. Nós já falamos sobre o apóstolo, já falamos sobre o profeta, já falamos sobre o evangelista. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre o dom ministerial de pastor. Quais são as atribuições, os deveres de um pastor segundo a Bíblia Sagrada? Qual é o conceito, a definição do termo pastor? Estas e outras demais questões estaremos tratando a partir de agora. Bom, a palavra pastor no hebraico, por exemplo, ela tem alguns significados que já nos dá uma ideia das funções do pastor nos dias atuais. Embora o conceito de pastor no Antigo Testamento é bem diferente do Novo Testamento, é bem diferente dos nossos dias. Mas a palavra pastor em hebraico, entre outras coisas, significa governar, tornar amigo, companheiro, guia, ter experiência, olhar com atenção, apacentar. Esses são alguns significados da palavra pastor. Nós já vemos que dentro do significado dessa palavra nós já temos aqui as atribuições ou algumas das atribuições ou deveres do pastor, do dom ministerial de pastor. Como eu disse, o conceito de pastor no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. O conceito de pastor no Antigo Testamento, a ideia de pastor ali é daquele que cuida do rebanho, daquele que apacentava o rebanho. É curioso que na cultura hebraica o pastor era aquele que cuidava das ovelhas e ele tinha que prover tudo o que uma ovelha precisava para sobreviver. Ele cuidava de todos os aspectos relacionados à ovelha, desde prover o alimento, desde proteger as ovelhas dos ataques das outras feras, até mesmo tosquiar, tirar carrapatos, curar feridas. Então, todas as necessidades básicas, fundamentais de uma ovelha, estava sob a responsabilidade da figura do pastor. Isso é muito importante. Outra curiosidade sobre o conceito de pastor no Antigo Testamento é que, ao contrário do que muita gente pensa, o aprisco das ovelhas, o aprisco dos animais, geralmente era um dos cômodos das casas dos pastores. Ou seja, o pastor tinha sua casa e um desses cômodos era dedicado às suas ovelhas. Queridos, isso fala de proximidade, isso fala de comunhão, isso fala de proteção. Nós não trazemos estranhos para dentro de casa. Nós trazemos para dentro de casa pessoas que nós temos proximidade, que temos comunhão, intimidade. Então veja que lições preciosas do conceito de pastor do Antigo Testamento, mas que pode ser aplicado também nos nossos dias. Então o pastor, em linhas gerais, era aquele que apacentava, cuidava das ovelhas. Isso é muito importante. Mas qual é a função do dom ministerial de pastor? Em primeiro lugar, assim como ocorre em todos os outros ministérios, apóstolo, evangelista, profeta, mestre, o pastor precisa ser alguém que converteu-se a Cristo, alguém que nasceu de novo, alguém que foi transformado pelo poder do Espírito Santo e alguém que é chamado por Deus. Isso é muito importante. O pastor precisa ser chamado, alguém que foi chamado para pastorear. É inadmissível uma pessoa que não foi chamada para pastorear exercer essa função. Ela obviamente vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar a vida da sua família e vai prejudicar a vida das ovelhas. Então, pastor é uma questão vocacional. É Deus quem chama, quem elege os pastores. Isso é muito importante nós dizermos. E quais são as funções de um pastor? O pastor, queridos, segundo a Bíblia, ele é o líder espiritual da igreja. É aquele que apacenta o rebanho de Cristo. Essa função, ela não é especificamente do apóstolo, nem do mestre, nem do evangelista.
e nem do profeta. A função de liderar a igreja, a função de cuidar do rebanho, no contexto de liderança, está sob a responsabilidade do pastor. Esta é uma obra do pastor, especialmente, óbvio, ao lado da sua esposa, da sua família e assim sucessivamente, porque o pastor, ele não pastoreia sozinho. É por isso que Deus deu os outros dons ministeriais. Embora o pastor seja o líder, ele é assistido, está ao lado do pastor, ou pelo menos deve estar o evangelista, o profeta, o missionário, o mestre e os demais dons que nós vamos falar mais à frente. Então, o pastor, ele tem várias atribuições, várias funções. É aquele que apacenta, o pastor ensina, o pastor ora pelas ovelhas, o pastor visita as ovelhas, entre aspas, cura feridas, o pastor aconselha, o pastor intermedia conflitos, o pastor orienta casais, orienta a família, traz palavra de ânimo para as ovelhas, traz palavras de correção para as ovelhas. O pastor é aquele que guarda o rebanho, ensina a palavra para que o rebanho seja protegido dos ataques do inimigo. Então nós já observamos aqui que o pastor ele tem várias atribuições, várias funções, desde o cuidado espiritual até as questões práticas do dia a dia. O pastor, se por um lado é aquele que ora pelas ovelhas, ao mesmo tempo é aquele que ouve as ovelhas para aconselhar. O pastor que jejua, que estuda para preparar uma pregação à noite para que as ovelhas sejam edificadas, é o mesmo pastor que aconselha, que orienta, que intermedia, que resolve, procura em Deus resolver os conflitos na igreja, queridos. Então, as funções do pastor, elas são múltiplas, são diversas as funções, quer funções espirituais, quer funções práticas do dia a dia. Então, muitas são as atribuições, os deveres de um pastor. Assim como na figura do Antigo Testamento, o pastor é aquele que provê o necessário para o desenvolvimento espiritual de uma ovelha. Segundo a Bíblia Sagrada, 1 Timóteo 3:2, ela diz que o pastor deve ser irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer perfeito, mas significa uma pessoa íntegra, uma pessoa de bom caráter, reta, que dá testemunho, que não pode ser acusada de viver nas falhas. Falhar é uma coisa, viver nas falhas é outra. Mas, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o pastor tem que ser irrepreensível, ter um caráter reto, ela não diz que o pastor deve ser perfeito, porque ninguém é perfeito. E aqui precisamos ter cuidado e ter equilíbrio. Se, por um lado, o pastor ele deve ser exemplo na família, exemplo na sociedade, exemplo para a igreja, ele, como líder espiritual, ele deve ser exemplo para suas ovelhas, para sua esposa, para seus filhos e para a sociedade. Mas, por outro lado, precisamos lembrar do que a Bíblia diz, que o pastor também é ser humano. O pastor sofre, o pastor entristece, o pastor se decepciona, pastor adoece, o pastor pode adoecer fisicamente, o pastor pode adoecer psicologicamente, o pastor tem dificuldades, o pastor passa por provações, o pastor tem problemas em casa, tem dificuldades em casa, o pastor tem filhos que também têm dificuldades, o pastor tem uma esposa que está ao lado dele, como já dissemos aqui, o pastor ele não pastoreia sozinho. Pode ter certeza, parece clichê, mas ao lado de um grande pastor, entre aspas, existe uma grande mulher que está ao lado dele como uma ajudadora, como aquela que está junto na missão para o qual Deus os chamou. Então precisamos lembrar disso, queridos. Se por um lado ele precisa ser exemplo na casa, na sociedade, na igreja, por outro lado precisamos compreender que por mais íntegro e reto que seja um pastor, ele é falho, ele é ser humano, ele tem limitações. Se nós precisamos orar, estar orando pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Isso é muito importante nós considerarmos. E, como eu já disse, é muito importante considerar que a Bíblia não diz que Deus deu só pastores à igreja. Ele deu todos os 5 dons ministeriais e mais outros que veremos adiante, as funções eclesiásticas, como o diácono e os cooperadores, por exemplo. Porque o pastor ele precisa desse trabalho conjunto, ao lado da sua esposa, da sua família,
ao lado do mestre, que nós vamos ver no próximo encontro, ao lado do profeta, do evangelista. Então, são ministérios que estão sob a liderança de Cristo, em primeiro lugar, e sob a liderança do pastor, que juntos eles cooperam para o crescimento do corpo de Cristo, para o crescimento das ovelhas. O pastor ele não pode ficar sozinho e não pode ser responsabilizado por tudo. Então, é importante também que os pastores não ajam com centralidade, não joguem tudo para cima de si, mas que que reparta-se as atribuições, porque Deus levanta outras pessoas para auxiliar, para assessorar os pastores na lida do dia a dia, no cuidado com as ovelhas. O pastor pode estabelecer lideranças na igreja, lideranças competentes, chamadas por Deus, que com certeza vai somar no cuidado com as ovelhas, pessoas que ouvem, pessoas que ensinam, pessoas que aconselham, pessoas que cantam, pessoas que cuidam da portaria. Então o pastor precisa dessas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, e não é diferente com o pastor, um cargo singular de tantas atribuições e tantos afazeres, precisa do apoio de as pessoas estar juntas para estar trabalhando ao lado do pastor. A Bíblia fala também, assim como ela fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos evangelistas, ela fala dos falsos pastores. E entre os falsos pastores estão aqueles que querem a lã das ovelhas. Eles não estão preocupados com as ovelhas, mas sim tirar a lã das ovelhas, extrair das ovelhas aquilo que elas podem oferecer. Tenhamos cuidado com esses, que muitas das vezes nem se converteram, nem foram chamados por Deus e se passam por pastores. São falsos que têm prejudicado a imagem de pastor ou tentado prejudicar. E não podemos confundir. Não é porque existem os falsos que significa que todos são falsos. A grande maioria esmagadora são homens que Deus chamou, ordenou para que estivesse à frente do ministério. Mas ao mesmo tempo em que amemos aqueles que Deus chamou, precisamos ter cuidado com aqueles que se passam por pastores e infelizmente têm enganado, iludido a muitas e muitas pessoas neste mundo, e nós temos infelizmente constatado essa realidade que já estava registrada na Bíblia Sagrada. Isso é muito importante nós considerarmos. Quero concluir dizendo isso, que o pastor é o líder espiritual da igreja. A igreja está sob a liderança do pastor. Ele é o representante de Deus na igreja. Pastor precisa ser alguém convertido, como já dizemos, alguém que é chamado, que tem convicção, que vai servir com amor e com alegria. Ele é um servo da igreja. Isso é muito importante. O pastor deve ser irrepreensível, exemplo para toda a igreja, mas ele não é perfeito. Ele tem falhas, ele tem limitações, porque por mais íntegro que seja, ele tem limitações, ele é imperfeito, ele é um ser humano que tem uma natureza pecaminosa como qualquer um de nós. E precisamos reforçar que o pastor não trabalha sozinho, ele precisa do trabalho, da cooperação daqueles que estão em volta dos outros ministérios, das outras lideranças, assim como, em primeiro lugar, de Deus e também da sua esposa. É muito importante dizermos isso. Quando olhamos para o pastor, devemos olhar para a figura da esposa do pastor que está ao lado, como também a sua família. Porque quando Deus chama um pastor, na prática, toda a sua família está envolvida nesse chamamento, porque todos na família do pastor são afetados direta ou indiretamente pelo ministério pastoral. Portanto, meus queridos e amados irmãos, glória a Deus. Obrigado, dizemos a Deus por ter nos dado pastores para cuidar do rebanho, como diz a própria palavra de Deus em Jeremias 3,15, que Deus daria pastores segundo o seu coração. E a grande pergunta que eu faço para você que está me ouvindo nesta oportunidade e é pastor, você é um pastor segundo o coração de Deus ou você é um pastor segundo o coração dos homens? E você que é ovelha, você que tem um pastor, você tem agido como ovelha? O melhor que uma pessoa salva pode oferecer para Deus e para o seu pastor é ser ovelha e não um lobo. Então, que os pastores sejam pastores e que as ovelhas sejam ovelhas. Não esqueçam disso. Pastor também é ser humano. E nós, como ovelhas, precisamos orar pelos nossos pastores. Precisamos entender que eles são falhos e são seres humanos. Isso não é concordar com o erro. Isso não é passar a mão na cabeça.
mas entender o que está escrito na palavra de Deus, que nós somos pecadores, somos falhos e não podemos querer perfeição das pessoas quando a Bíblia diz que nenhum de nós somos perfeitos. Oremos pelos nossos pastores. E lembremos-nos que quando nós trabalhamos na obra de Deus, estamos sim ajudando os pastores, mas nós estamos trabalhando para o sumo e superior pastor que é Jesus Cristo. A você que é pastor, fica aqui a minha dica que eu tenho dado desde o primeiro ministério. Jesus, ele é o bom pastor, como diz João capítulo 10. Ele é o pastor por excelência. O seu lema é ser um pastor segundo o coração de Deus. É olhar para Cristo e identificar em Cristo o seu modelo, o seu exemplo, o seu padrão, o seu paradigma. Trate as suas ovelhas como Cristo gostaria que você tratasse. Trate-as, cuide delas como Cristo gostaria. O próprio Cristo diz que o pastor conhece as suas ovelhas. Você conhece as suas ovelhas, meu querido e amado pastor? O próprio Cristo disse que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele tem uma vida de entrega pelas suas ovelhas. Então, fique aqui essas considerações acerca do dom ministerial de pastor, aquele que foi chamado, que foi colocado por Deus diante da igreja para liderar o povo de Deus, para governar, para exercer um papel de liderança, mas não nos esqueçamos que a palavra ministério quer dizer servo. O pastor está liderando. Liderar a igreja, pastorear a igreja é uma forma do pastor servir no corpo de Cristo, é uma forma do pastor estar a serviço de Deus, servindo a Deus, cuidando das pessoas. Que Deus continue abençoando a todos e até o nosso próximo encontro, onde estaremos falando sobre o dom ministerial de mestre, conhecido também como dom ministerial de doutor.